Olá, meu amigo, meu colega, minha população, comunidade leiga, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao 14º episódio do Ser Médico Podcast da terceira temporada. Estamos aqui com o Dr. Michel Rubim, médico oftalmologista, uma pessoa super agradável, que nós vamos ter essa oportunidade rara e interessante de conhecer o Dr. Michel, que eu chamo por trás do jaleco, ou seja, ele vai falar um pouco sobre a infância, a família, hobby, algumas atividades que ele faz além da medicina, e nós vamos explorar aqui esse tempo muito gostoso, muito apropriado. Michel, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu sei que o teu tempo é corrido e eu tenho certeza que o público que está aí do outro lado, no YouTube, nas plataformas de streaming, vão aproveitar muito desse nosso bate-papo. Ok? Queria só enfatizar aqui que, para nós, é um projeto inovador que nós estamos fazendo. E estamos aqui no Oceano Azul. Eu tenho certeza que essas informações elas vão trazer algumas dicas, alguns insights, além de conhecer a pessoa agradável que o Dr. Michel é. Então, venha com a gente participar desse programa. Essa terceira temporada, nós temos aqui como parceiros estratégicos do podcast Ser Médico, Hospital Hippo, Eco Medical Center, o pessoal da One Way Production, que é uma plataforma de podcasts profissionais, o pessoal da X People, em termos de branding e posicionamento. Temos também aqui que agradecer os nossos apoiadores, que são nossos patrocinadores. A Petwell, que é uma healthcare voltada à saúde animal, na área de veterinários, na área de pets, ok? Vale a pena vocês conferirem. Temos também Pironte Advocacia. Hoje eles estão com um foco de atuação muito grande na LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados para clínicas e para hospitais. E temos também um parceiro nosso já de longa data lá do hospital, que é a ConectaDoc, é a plataforma de telemedicina, enfim, de vários outros projetos voltados à saúde. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Programa. Dr. Michel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Parabéns pela excelente iniciativa de empreendedorismo, de um canal super agradável, super bacana de ouvir. Andei escutando diversos relatos, diversas histórias e realmente a gente sempre aprende muito em cada um deles. Essa temporada, Michel, você é um dos pioneiros, né, a vir aqui para falar um pouquinho da pessoa, né, da parte humana do médico. Então, eu vou começar e vou explorar um pouquinho sobre quem é o Dr. Michel. Vamos lá. Então, meu nome é Michel Rubim, eu sou médico oftalmologista com especialização principal em catarata e glaucoma e atuo atualmente dentro do Hospital Hippo, faço a coordenação da parte de oftalmologia e sou preceptor do Fellowship de Catarata. Sou atualmente também vice-presidente da APO, Associação Paranense de Oftalmologia, e também atuo como médico voluntário dentro de uma ONG chamada Expedicionários da Saúde, onde todo ano a gente procura tirar aí uns 10 dias para ajudar um pouquinho os índios isolados na Amazônia, com consultas e cirurgias de catarata. Sensacional, hein? Eu quero começar por esse tema aí. Vamos lá. Me fale um pouquinho dessa ONG. Como é o nome? Como é que as pessoas podem ter acesso para conhecer um pouquinho desse trabalho assistencial que vocês fazem? O nome dessa ONG é Expedicionários da Saúde. Então, é uma ONG que eu conheci há aproximadamente 4, 5 anos. E é um trabalho muito sério, né? Deixo claro que a ONG, como o próprio nome diz, não tem fins lucrativos. E o trabalho é realmente muito bonito. Então, existe uma parceria com o governo federal, com Força Aérea Brasileira, Exército e também com empresas privadas. Então, é montada uma estrutura no meio do nada, em realmente cidades extremamente pequenas. Que não tem estrutura que médica. não tem Nada. E a estrutura que é montada, ela é tanto para atendimento quanto para cirurgia. Então, se formos imaginar o que é necessário para montar um centro cirúrgico com todo o rigor necessário, inclusive fluxo laminar, no meio do nada, é uma baita estrutura. Então, é um trabalho fantástico, tanto de logística, quanto também toda a parte técnica, né? Então, de você conseguir fazer uma triagem dentro de comunidades extremamente isoladas. E os índios, eles vivem de uma forma muito diferente. Então, dentro de uma área extremamente remota, às vezes tem apenas 10 famílias. Dentro de outra área muito mais afastada,
Então, para ter acesso a cada uma delas e fazer uma triagem, isso é muito bacana. A logística que envolve, o desenho, e já é uma ONG que já tiveram mais de 45 expedições, então, e muita gente foi ajudada com isso. Que bacana, que interessante. É mais para o Nordeste, norte do país? Para a região do Amazonas? Região da Amazônia, só que Tá. tanto já aconteceu no Maranhão, principalmente na São própria áreas em que Amazônia. existem essas Mas- populações indígenas. Exatamente. Acaba pegando também a população ribeirinha, que também Ribeirinha. precisa muito de ajuda, e também índios mesmo, que não falam sequer português. E a ideia é preservar o meio ambiente, cuidar desse povo que precisa, sem ter que tirar ele da cultura. Se a gente for pensar, às vezes não era mais barato colocar ele dentro de um transporte qualquer e levar ele para uma grande cidade? Talvez sim, e a chance dele não voltar, de ficar nas ruas. Então, todo esse trabalho tem essa preocupação de ajudar preservando a cultura. Parabéns. Obrigado. Que projeto interessante. Você sabe que tem um conceito na área de saúde hoje que eu costumo dizer que é o seguinte, que hoje o médico ele tem que ir até o paciente e não o paciente vir até o médico, ou seja, aquele médico que cruza o braço no consultório e espera vir. E você está colocando em prática aqui algo que, além de acontecer isso, uma questão assistencial, uma questão de você contribuir para que as pessoas tenham uma prevenção e também um tratamento cirúrgico numa região afastada. É Exatamente. sensacional. Que projeto bacana. Obrigado. Me conta uma coisa, eu quero saber um pouco da tua infância agora. Vamos lá. Né? Hoje, você está com que idade? 41. Você lembra quando que veio esse interesse pela medicina? Eu lembro. Como é que foi? Um Conta para fato nós. bem específico. Eu sou natural de São Paulo Tá? e, juntamente com o meu bloco familiar, pai, irmãos e irmãos, a minha avó paterna morava conosco, Teresa Rubim. A minha avó, nós somos judeus, e ela fugiu da guerra, né? E tinha uma série de sequelas físicas e psicológicas da guerra. Da guerra. Mas uma pessoa que a gente sempre tem uma ligação muito forte. Então, quando ela já estava com mais idade, adoecendo, eu me aproximei mais e me sentia muito impotente em não poder ajudar. E acho que foi aí que eu decidi ser médico, né? Fazer medicina. É curioso, algum fator pontual que te leva para esse caminho que eu nunca tinha pensado anteriormente. Você tinha quantos anos? Eu tinha, nessa época, algo em torno de 16, 17 anos. Entendi. Então, a tua vocação, assim, a tua vontade vem desde essa época, Foi. da adolescência. Daí você veio para Curitiba ou estava em São Paulo ainda? Quando você fez vestibular, se preparou para o vestibular de medicina? Eu sou de São Paulo, a parte Tá. paterna é de Curitiba e materna de São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Entendi. Então, quando justamente nessa época, um pouco antes, por volta dos 15 anos de idade, meu pai voltou para Curitiba. Eu trabalhei em Curitiba e veio a família junto. Daí veio toda a família. Então, eu fiz segundo grau aqui e fiz a faculdade aqui. Aí, na época da residência, eu retornei para São Paulo, residência, especialização, e fiquei lá um tempo. Né? Você E fez, andei um pouquinho pelo Brasil também. dentro da tua jornada né, como acadêmica de medicina, você fez em qual faculdade? Eu fiz PUC, Você fez PUC e depois você fez residência, na Santa Casa de São Paulo. daí você fez residência em São Paulo. E depois? Depois que terminou a residência? Eu fiz um ano de fellowship em São Paulo, Tá? tá? E eu fui convidado aí para fazer também um fellowship na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Então, eu fui para lá, fiquei um ano lá, aproximadamente um ano. Ok. E quando eu decidi, né, já estava acabando o prazo, antes mesmo de eu decidi que eu não voltaria para São Paulo. Embora goste da minha cidade natal, nunca foi o meu ideal de vida morar lá. Entendi. Então, eu tinha aquela ideia de Nordeste, praia, qualidade de vida. E você foi para o Nordeste? Fui. Então, eu fiquei 2 anos em São Luís, Maranhão. Antes, eu tive algumas propostas, fui conhecer. Mas por que São Luís? Como é que você chegou até São Luís? Então, quando eu fui em algumas capitais que Tá. realmente me abriram as portas,
São Luís foi uma capital que me surpreendeu. É uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, e em relação ao mercado profissional é muito boa. Hoje imagino que ainda seja, mas na época melhor ainda. Isso estamos falando em 2011. Tinha algo em torno de 50 oftalmologistas, tá? E a área específica que eu mais fazia tinha muito pouco. Então foi um mercado muito bom. A cidade eu também gostei muito. É uma cidade agradável, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Tinha praia, que era o que eu queria. Você queria ir para a praia. Eu nunca fui de praia, Mas você de não tem jeitão de quem gosta muito de surfista, praia, de nada. surfista. Como é que é essa história? Por que praia? Era aquele ideal de qualidade de vida, Entendi. sabe? O jovem Do conjunto, do sim. conjunto, de morar num lugar mais tranquilo, sair um pouco daquela loucura de Da São loucura. Paulo, do trânsito, da fila para tudo. Então eu tinha esse ideal, tanto que no próprio internato ainda da faculdade, eu fui no Rio de Janeiro, e eu passei inclusive lá na residência, mas acabei optando por não ir para lá. Mas aí foi um período muito bacana. Profissionalmente, meu filho nasceu lá, tenho um filho maranhense, Ah, que bacana. e meu primeiro filho. Qual que é a idade dele? Ele hoje está com 9, o mais velho. 9 anos. Aham. É o mais velho. O mais velho, Você tem outro filho? de 4, De 4. sim. Como é que é o E nome dele? o mais novo? velho é Luca e o mais Luca. novo é o Samuel. Luca e Samuel. Bacana. Mas é aquilo, depois de 2 anos, ou você finca raízes ou você reavalia. E realmente com o filho, o primeiro filho, longe da família, dos amigos, a gente reavaliou e aí decidimos voltar para Curitiba, Daí voltaram todos. todos. E chegando aqui, como é que foi? Chegando aqui, eu tive algumas dificuldades em termos de mercado profissional, né? Curitiba tem um mercado oftalmológico bem mais restrito, mais fechado. Então, quando eu vim aqui, eu trabalhei 1 mês em uma instituição, depois em outra, e falei, não é para mim. Hoje, o local, a forma que eu gostaria de trabalhar não está se encaixando. E eu sempre tive a ideia de abrir algo próprio. Sempre foi algo que me atraiu. Inclusive, em São Luís, eu estava com algum projeto nesse sentido. E, então, eu decidi antecipar os meus planos. A minha ideia era conhecer melhor Curitiba, fazer com que os meus pacientes, o mercado me conhecesse, inclusive os médicos, para depois abrir algo. Mas eu antecipei. Então, eu abri algo próprio depois de 5 meses em Curitiba. Rápido? Rápido, É, né? muito rápido. E eu usei algumas estratégias que eu achei que foram Válidas? boas, válidas, que acabaram dando certo. Você consegue compartilhar com a gente? Com certeza, é um prazer. Então conte. Então, a minha primeira dificuldade, que eu falei, vou abrir algo próprio, né? Primeiro, nós sabemos hoje da dificuldade, que hoje ainda é muito pior do que na época, de credenciamento de convênios. Como que eu vou me credenciar? A Unimed eu já tinha, porque eu estava atento e fiz a prova, passei. Então, 1 ano antes de vir, eu já tinha feito esse cuidado. Mas os outros não tinha nada. Eu queria também algum centro, alguma ligação. Então, eu conheci alguns hospitais. Eu fui literalmente olhando todos os hospitais da cidade e vendo, tem oftalmologista? Não. Tem oftalmologista? Não. E fiz uma lista e fui 1 a 1. Marquei reunião com a diretoria. Vocês não tinham interesse em abrir uma especialidade de oftalmologia? Levei uma proposta, falei um pouquinho mais do que é a oftalmologia e acabou dando certo com o Hospital São Vicente. Então, nós abrimos um serviço dentro do Hospital São Vicente, só que num prédio comercial ao lado, que acabou sendo bom, positivo para os 2 lados. Para o hospital, que agora teria uma especialidade nova, né? Para mim, que poderia utilizar parte do referenciamento e também da parte dos convênios. Então, foi algo que foi crescendo e nós tivemos, eu digo que um bom sucesso, porque geralmente, né, você que é um excelente empreendedor, sabe muito bem disso, que geralmente o primeiro ano é terrível,
80% dos novos negócios quebram no primeiro ano, isso é estatístico, e 50% em 2 anos. Então, o primeiro ano, que geralmente é muito ruim, após 5 meses a gente já estava equilibrado, com o primeiro ano já com um lucro razoável. Então, a gente conseguiu realmente começar com um consultório básico, com os exames mínimos, e fomos crescendo. Aumentando. Então, a gente no final já estava com o centro diagnóstico completo, inclusive centro cirúrgico, outro consultório para outros médicos atenderem. Então, as coisas funcionaram bem, graças a Deus. Você sabe, Michel, que nós temos aqui na segunda temporada um módulo de empreendedorismo muito forte, né, com alguns investidores, alguns empresários na área de saúde. E você deu aqui um insight que é muito interessante, que para a gente crescer dentro da área de saúde, tem que ter essa complementariedade, é mais fácil. Veja que em 5 meses, né, você conseguiu se estabelecer e conseguiu já produzir, ter uma produção através do que a gente chama aí de um cross-selling, né, de pacientes, um compartilhamento de especialidades. É espetacular. Às vezes eu vejo que tem muito colega querendo crescer sozinho. Eu acho que parceria é a chave do sucesso. E a parceria que funciona, ao meu ver, é o ganha-ganha. Se você Isso quer aí. entrar para algo que você colocou no desenho, na sua estratégia, que é muito vantajosa para você, e para o outro Não vai lado dar certo. não vai dar certo. É só uma questão de tempo. É questão de tempo. Pode dar certo inicialmente, não vai perdurar, não é duradouro. Então, equilibrar realmente, eu acho que é fundamental para ter algo a médio e longo prazo duradouro, né? É isso aí, sensacional. Você gosta de leitura? Gosto. Tem um livro, chama-se Hacking Growth, do Setting, que fala exatamente sobre isso. Ele cita bem isso, né? Além da sinergia, é a visão a longo prazo, ações a curto prazo. Você vai crescendo, vai somando e se associando às pessoas. É esse insight que você passou. Muito bacana. Excelente. Me conte, daí você empreendeu, né? Começou com a clínica no Hospital São Vicente. Qual que foi o passo seguinte na tua jornada? Aí eu nós acertamos e erramos, né? O mundo do empreendedorismo E é muito rápido, né? é rápido e não é isento de falhas, né? Não. Então, uma que eu considero falha foi tentar diversificar, e nessa diversificação eu acho que eu perdi um pouquinho o foco do que realmente era importante. Resumindo, eu quis abrir outras unidades de negócio, tá? Colocando parceiros para trabalharem conosco, Mas da área médica ou fora da área dentro médica? da oftalmologia. Então, eu abri Entendi. uma clínica em Paranaguá Tá, e cheguei a ficar com 3, né? Com 3 unidades, e outra com a mesma ideia do São Vicente no Hospital São Lucas. entendi. Tá? Todas estavam indo bem, Bem. mas em questão de energia que me despendia era difícil. Porque naquela época eu percebi que eu tinha uma dificuldade em delegar. Eu sempre fui muito centralizador. Quero que seja bem feito, que seja Um dos comigo. pecados, hein? Grande pecado, né? Depois eu aprendi um pouco melhor. Aprendi, na verdade, com o meu irmão mais novo, que esse é um grande empreendedor. Que bacana. Ele- Como é que é o nome do teu irmão? Ele chama Joseph Rubin. Então, ele é um dos sócios da Escola Conquer, não sei se você conhece. Sim, é uma grande escola. E é curioso que esses cursos que tem na Conquer, vários colegas médicos, né? Eu fiz o curso e tal, nem sabia que eu era irmão do Joseph. O médico, ele tem uma cabeça mais fechada, né? Não, isso não é para médico, não é para mim. Eu falei, vamos fazer um curso. Fiz um curso de liderança e aprendi demais, demais. Aprendi que, por exemplo, o termo, né? O chefe, né? O chefe. Eu sou um bom chefe. Eu nunca levantei a voz para o meu funcionário, sempre paguei ele em dia. Sou um bom chefe. Errado. O que eu fiz para promover o crescimento do meu colaborador? Ele tem que ser melhor do que eu. Isso é obrigação, não é ser um bom exemplo, né? Então, mudou muito a minha cabeça em relação a isso, né? E acho que a vida é isso, né, André? A gente tem que sempre crescer, sempre manter a cabeça aberta, humildade e tentar melhorar. Bacana. Então, se teve, vamos dizer assim, essas adversidades, né, no teu caminho como médico, como empreendedor.
Como empreendedor. Como um Como empreendedor, vamos empreendedor dizer. no sentido de estar me sugando Do demais, tempo. de ficar muito preocupado com várias coisas. Depois eu comecei a delegar mais, mas eu percebi que eu estava perdendo foco. Um crescimento grande da, vamos chamar, matriz, eu estava perdendo foco com essa diversificação. Eu tive mais uma, inclusive, cheguei a ter 4 unidades. 4 unidades. Então, aí eu falei, vou fazer o seguinte, E, sendo bem sincero, financeiramente elas não foram ruins. Algumas davam lucro, mas nada substancial. Eram clínicas? Eram clínicas. Eram clínicas. Só que a oftalmologia ela tem algumas particularidades. Então, para ter não apenas o consultório básico, você tem que ter um investimento um pouco mais elevado para ter um centro diagnóstico. Se você fizer simplesmente consultórios básicos, o paciente vai ter que ser encaminhado para um local, que era a minha ideia, para a matriz, para fazer os exames necessários. Poucos vão, eles gostam de resolver tudo na mesma hora. Então, você está dando várias dicas aqui, hein, cara? Hoje assim, a minha Estamos explorando ideia, você a minha aqui. ideia é essa, é fazer algo que valorize o tempo do paciente. One Stop Shop. Perfeito. O que há de mais valioso hoje é o nosso tempo, é o nosso tempo. Então, quando você vai no médico, eu digo por mim, eu sou um péssimo paciente. Quando eu vou em um médico, ele me pede exames, eu tenho que ir fazer um dia, geralmente horário comercial, cancelar minha agenda, meu tempo de produção, para ir fazer exames. Pegar condicionamento, estacionamento, faço exame. Pegar um outro dia para mostrar o resultado desse exame, para aí ter uma resposta, poder fazer um tratamento e, eventualmente, um outro retorno para avaliar o sucesso do tratamento. São 4 indas e vindas. Isso, lá no IPO, a gente não tem. A oftalmologia do IPO está totalmente nesse conceito do então, One Stop. Vamos explorar um pouquinho esse lado Sim. da tua situação atual hoje como empreendedor e também como médico oftalmologista, chefe de um serviço, né, dentro do hospital. Como é que está hoje? Então, hoje nós temos 3 aí coordenadores da oftalmologia, eu, o Dr. Valentim e o Dr. Luiz Eduardo, que são 2 caras sensacionais em termos profissionais e como pessoas. Que bacana. E no IPO, hoje nós temos toda a estrutura, desde a baixa até a alta complexidade. Então, o paciente que passa em consulta com qualquer oftalmologista do IPO e precisa fazer algum exame complementar, nós temos essa dinâmica que, se o paciente, obviamente, desejar, ele já faz o exame no mesmo andar, tem todo o centro diagnóstico no mesmo local e já retorna com o seu médico de origem. E, caso seja preciso de algum procedimento cirúrgico, esse paciente já passa com a orientadora cirúrgica, já tem todos os trâmites burocráticos resolvidos e, se assim desejar prosseguir com a cirurgia, sem nenhuma marcação, ele já vai no mesmo andar, já faz o seu eletrocardiograma, já desce no térreo do Eco Medical Center, já faz o seu exame de sangue e, realmente, ele já tem toda a sua jornada pronta. A gente facilita o tempo do paciente, então isso é muito bacana. E isso está muito ligado com o que você começou falando sobre a jornada do paciente, né? Você consegue dar toda essa experiência de fazer tudo no mesmo local, ser resolutivo e não perder tempo, que é algo precioso. Michel, hoje quantos oftalmologistas trabalham no grupo de vocês? Hoje nós temos algo em torno de 25 oftalmologistas. Um grupo grande. Está crescendo. E realizam cirurgias de todos os tipos, desde as mais simples às mais complexas. Exatamente. Já agora estamos com um portfólio completo, né? O Dr. Luiz Eduardo agora fazendo as cirurgias de retina, que a gente já considera as cirurgias mais complexas de segmento posterior, que precisa de equipamentos bem específicos. Então, o IPO está com uma estrutura de primeiro mundo e completa mesmo. Que bacana. Então, e vocês estão também muito envolvidos com a parte do núcleo de ensino e pesquisa, né? Eu vejo que vocês têm aulas, que vocês discutem muito, né? Sim. Você acha importante esse braço acadêmico ou de pesquisa dentro da instituição? Como é que você vê isso? Sempre gostei muito dessa área acadêmica. Você é curioso? Sou curioso, sempre gostei muito, mas é aquele conflito que existe na tua formação inicial, né? De você gosta da área acadêmica, você vai seguir uma área acadêmica que, infelizmente, no Brasil tem as suas dificuldades, né? Em termos de reconhecimento, principalmente financeiro,
ou vamos para o mercado. Eu sempre fui muito prático, fui para o mercado. Então, digo que depois de velho, eu decidi voltar, dar 2 passos para trás e começar aí mestrado, se Deus quiser, o doutorado. Hoje você está no mestrado? Estou no mestrado. Que bacana. Aham. E estamos coordenando aí o fellowship. O que seria fellowship? O médico que fez residência médica em oftalmologia, tá? E quer se especializar em catarata, que é hoje a minha principal área de atuação. Hoje que você atua é cataratas. Ou você faz Principalmente, tudo ou só catarata? faço tudo, mas o meu Tá, maior volume, a minha principal expertise é catarata. tá. Então, ele quer se especializar em catarata, então agora o IPO já está com essa especialização, fellowship em catarata. Então, estamos atuando agora já com um fellow que realmente, você observando, é muito gostoso, né? Você vê o crescimento profissional em teoria, mais uma vez, parcerias, né? O que a gente Parcerias. pensou? Vamos fazer um programa legal e bacana para o fellow. O nosso corpo clínico está crescendo, mas a gente consegue um programa de extrema qualidade só com o corpo, fica restrito, né? Então, por que não parcerias? Então, nós fazemos, além das aulas que existem e discussões no próprio ambulatório, nós fazemos uma aula mensal, sempre com convidados. Esses convidados são referências nacionais e, inclusive, internacionais. E isso é transmitido para o meio médico nacionalmente, e sempre tem mais de 200 médicos assistindo, tem um quórum bom, discussões, e acabou se tornando aí uma fonte de informação. E o fellow tem aprendido, era voltado para ele, mas acabou aumentando um pouquinho o leque. Que jornada bacana, hein? Sensacional, Obrigado. bastante coisa. Você gosta da parte da acadêmica, mas você falou para nós aqui no início, a gente estava batendo um papo aqui, que você tem um lado de empreendedorismo também, né? Me conta um pouquinho sobre esse projeto que você tem na área de saúde. Sim. Então, é o seguinte, na catarata, que é a principal cirurgia que eu faço, hoje houve uma grande evolução. Por exemplo, a catarata, ela é hoje uma das principais cirurgias realizadas no mundo de toda a medicina. Por isso, houve um grande avanço na tecnologia, na segurança, principalmente nos implantes de lentes intraoculares que podem ser possíveis. Para começar, o que é catarata? Dentro do olho existe uma lente chamada cristalino. Essa lente, com a idade, começa a ficar opaca, dando a impressão como se você estivesse enxergando por um vidro fosco. Tem uma idade média, Michel? É Começa? variável, mas Tá. geralmente a partir dos 50, 60 anos. Entendi. Tá? E, claro, em alguns casos começam antes, paciente diabético ou que usou alguma medicação que causou uma catarata secundária, enfim, mas a catarata senil, que é mais comum, por volta dos 50, 60 anos, aumenta a incidência. E é muito comum. Então, essa lente interna fica opaca e o paciente começa a enxergar mal. Às vezes ele troca o óculos 1, 2, 3 vezes no mesmo ano, o óculos não dá certo, na verdade, a lente dele está opaca. E o único tratamento é cirúrgico, porque a catarata é sempre progressiva, ela só vai piorando com o tempo se não for tratada. E quando que opera a catarata? Hoje, a Qual a indicação indicação? cirúrgica, se o paciente tem uma catarata, mesmo que inicial, e já tem algum tipo de sintoma, seja uma dificuldade de dirigir à noite, por exemplo. Catarata inicial, muitas vezes, ele espalha as luzes. O paciente fala, doutor, à noite eu não consigo mais dirigir, por exemplo. Isso está interferindo na qualidade de vida, porque vai deixar isso progredir. Então, a catarata foi detectada, o paciente já tem algum tipo de sintoma, já é indicação de cirurgia. Porque hoje, na cirurgia de catarata, além de tirar essa lente opaca e melhorar a visão, é possível, em muitos casos, deixar o paciente sem depender do óculos, mesmo que ele os tenha usado na maior parte de sua vida, o que é uma coisa fantástica. Sim. Então, nós temos hoje aproximadamente 7 diferentes tipos de lentes intraoculares, de implantes que podem ser colocados. 7. E como que eu vou falar para o paciente? Olha, você tem a opção A, B e C, para o teu caso, por exemplo. Diferença do A, essa você vai ver melhor visão para longe, essa o intermediário não é tão bom, essa vai ter um pouquinho de halo. Qual que é a chance do paciente reter o conhecimento?
que o médico ele tem que ter essa preocupação, não simplesmente de fazer uma medicina informando tecnicamente, Mas de dar opção, de né? dar opção e de fazer o paciente entender. Alinhar as expectativas, né? Perfeito. Qual que é a maior dor dele, junto com o que você pode oferecer de melhor para ele? Personalização. Personalização. Exatamente. E é muito diferente você falar algo para o paciente. Uma das linhas de pesquisa que a gente dá é essa. E o paciente entender. E sentir, Sentir e entender. Exato. experimentar, né? Viver a experiência. Então, a retenção de conhecimento, o médico tem uma grande dificuldade de comunicação, muitas vezes com linguagens técnicas, que o paciente acaba tendo dificuldade, né? Entendi. Então, eu tinha essa dor de falar, putz, o paciente está escolhendo, será que ele está escolhendo realmente a melhor lente para ele? E melhor, não necessariamente a melhor tecnologia, o melhor custo-benefício para ele. Que ele conseguiu realmente avaliar isso? A resposta minha no meu questionamento é que não. É que aquele chair time, aquele tempo de cadeira que nós temos com o paciente de 20 minutos, é insuficiente para ele reter o conhecimento das diferenças das opções que ele vai ter, sendo que em 20 minutos teve várias outras coisas. E o que você fez para resolver isso? A minha ideia foi realmente abrir mão da tecnologia. Então, Você foi inovadora. fui inovador. Eu tenho 2 filhos e eu gosto, e eles gostam, mas hoje eu digo que eu gosto mais que eles de videogame. Então eu comprei um óculos de realidade virtual e tem joguinhos sensacionais. Você se amarra no joguinho que tem, imersivo, é muito bacana, é algo diferente. E além dos joguinhos, você visita uma cidade em 3D, 360. E você aplicou isso. E eu olhei aquilo e falei, putz, imagina se pudesse ter alguma coisa nisso dentro dessa minha área. E foi com isso que a gente fez contato aí com o pessoal de tecnologia e estamos aí fazendo uma... Que bacana. Hoje eu estudo um multicêntrico em Curitiba, onde o Hospital Ipo é a referência, em São Paulo e em Goiânia, com centenas aí de pacientes, para justamente comparar a orientação tradicional com a orientação tradicional acrescida do óculos de realidade virtual, onde o paciente ele consegue vivenciar em diferentes ambientes as diferenças entre as lentes intraoculares. Então, Maravilha. é algo que eu estou bastante animado. Parabéns. Obrigado. Extremamente inovadora, né? E muito promissor, porque vai agregar uma experiência para o paciente. Vocês alinham as expectativas, né? Michel, vou fazer uma brincadeira. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, Claro. tá? Um papo super interessante. E você é uma pessoa que tem que voltar aqui para falar só desses projetos, Obrigado. né? Que tem muita coisa bacana. E tô vendo Fico que à você disposição. O você papo tem muita coisa está bacana. sendo muito bom. Eu vou fazer aqui algumas perguntas bem rápidas, assim, para Vamos conhecer lá. um pouquinho mais o Michel, tá? Um hobby. Viajar. Ótimo. Um livro que você acha espetacular, que te marcou. Tem aquele livro, agora talvez esteja me confundindo, Pai Rico, Pai Pobre, Pai rico, pai É pobre. isso, É achei isso aí do bacana. Robert. Isso, bacana. Excelente. Família. O que é para você? É tudo. É o propósito, É a o essência, né? A propósito, base, a É a segurança. base. Meus 2 filhos são os amores da minha vida. A minha esposa, a gente teve um drama aí familiar grande, mas a gente está suplantando isso com bastante força. Ela também é médica oftalmologista, né? Entendi. E há mais ou menos 5 anos começou com dificuldade motora, enfim, foi diagnosticada uma ataxia cerebelar, que é Aham. progressiva, né? E então hoje já não trabalha, né? Foi perdendo um pouquinho da autonomia dela, primeiro profissional, né? Depois acabar dificultando o dia a dia, mas graças a Deus a cabeça dela está preservada. Então, apesar da dificuldade física, a gente mantém uma boa vida familiar. Que maravilha. E eu percebo que vocês são muito unidos, né? Tem que ser. Como família. Sim, sim. Você é uma pessoa muito simpática, alegre. Obrigado, obrigado. E eu acho bacana essa tua colocação, porque algumas vezes as pessoas acham que os médicos não têm problemas. Ixi, se Principalmente de saúde na temos, família, né? Sim. E eu costumo dizer que aqui o nosso podcast é ser médico, mas é ser humano. E nós temos problemas sim, né? Temos problema de saúde com esposa, com filho, com tudo.
Então, eu agradeço você abrir teu coração e nos expor essa Imagina. situação, acho importante. Pegando esse gancho, o que significa felicidade para você? Acho que felicidade é você viver bem, ter uma vida satisfatória fazendo bem. Se você É for jornada, feliz, né? é jornada. Se Isso você aí. for feliz passando por cima dos outros, eu acho que não é o. Então, eu acho que fazer o bem, ser feliz fazendo o bem. Maravilha. Complete para mim, tá? Essa é uma brincadeirinha que eu faço com todos que vêm aqui. Tempo Vida. enquanto nós estamos aqui, né? Tempo é Bacana. vida. Michel, vou te chamar de Michel, porque você já é um amigo, né? Não Claro, é claro. médico, aqui é bem informal. Eu agradeço de coração a tua participação, tá, nesse nosso episódio, né? Eu tenho certeza, assim como eu, vários, né, conheceram um pouco mais a pessoa, não o médico, mas a pessoa do Michel, tá? E você já está convidado para os próximos episódios, tá? Compareça aqui, eu vou chamar você novamente para falar especificamente dos teus projetos. Foi um grande prazer, um papo super gostoso. O tempo passou, a gente nem notou. Muito Muito rápido. obrigado e parabéns por todo esse projeto que você vem desenvolvendo. Michel, muito obrigado, tá? Obrigado a Obrigado. todos. Pessoal, nós encerramos aqui o 14º episódio com o Dr. Michel Rubin, uma pessoa maravilhosa, um coração enorme, abriu aí partes da intimidade da vida dele, para nós conhecermos um pouco mais desse ser humano, desse ser médico que é o Dr. Michel. Ok? Até mais, pessoal.